Oi pessoal, eu sou Alessandro e esse vídeo é oferecido pela Comic Boom de Biteria de São Paulo, que apoia aqui o Ministério dos Quadrinhos, tem uma política de envio muito bacana para o Brasil inteiro, com um cuidado muito grande com a embalagem, tem a política de desconto. Enfim, quiser conhecer a Comic Boom, o link está na descrição do vídeo. Mas vamos ao assunto que eu quero tratar hoje. Seguinte, um dos anúncios recentes que causaram mais rebuliço aí na gibisfera, com toda certeza, foi a volta de Spawn. Essa volta do título de Spawn aqui no mercado brasileiro e dessa vez pela Panini. E a Panini chegou com uma proposta bem consistente para Spawn, que basicamente vai ser publicado em duas frentes. Vai ter a revista Spawn, que é um encadernado com histórias mais recentes, e a Spawn Origins, que traz as histórias do Spawn desde o começo. Essa Spawn que vai trazer a fase mais recente, essa revista aqui, que é que eu vou comentar nesse vídeo, ela traz histórias a partir da edição 296. Já a Spawn Origins desde a número 1. Das duas, a que me despertou mais interesse foi essa aqui. Foi a que traz a fase atual. O começo eu li até recentemente, nas edições da Abril, cheguei a comentar aqui no canal, mas o que eu queria saber é como é que o título andava hoje em dia. O título seguia bacana, estava interessante, e eu fui com bastante empolgação na leitura disso aqui. Eu falei, cara, vai ser muito divertido. E por que toda essa empolgação? Gente, não é segredo para ninguém. Eu comecei a ler quadrinhos nos anos 90 e apesar de todas as críticas que essa década sofre, eu tenho um gosto todo especial pelos quadrinhos dessa década. Já defendi muitos quadrinhos da década de 90 aqui no canal. É só ver meus vídeos, que alguns vídeos, tem inclusive vídeo em defesa da década de 90, enfim, eu gosto de muita coisa que foi publicada nos anos 90, acho que apesar dos pesares, saiu muita coisa boa ali. E Spawn foi um ícone dos anos 90, eu lembro quando isso saiu no Brasil, a revista em formato americano, papel bom, que era o luxo da época, a gente falando, eu lendo aquelas primeiras edições, tendo certo impacto, enfim, eu sabia que não ia me causar a mesma coisa hoje, como eu disse, eu li recentemente, mas eu queria ver se o título estava legal. E sendo bem sincero com vocês, foi uma tremenda de uma decepção. De verdade, foi uma tremenda decepção ler esse negócio aqui. Mas vamos situar. Essa edição número 1 da Panini de Spawn, ela traz os números 296 a 300 da revista lá dos Estados Unidos. O roteiro do Todd McFarlane, com exceção de uma história curta que sai na Spawn 300, a Spawn 300 tem uma história maior e algumas histórias curtinhas. Uma dessas histórias curtas é escrita pelo Scott Snyder. Os desenhos, na sua maioria, são do Jason Shawn Alexander, à exceção da edição 300 também, que nós temos alguns desenhistas, né? Como eu disse, são algumas histórias, temos alguns desenhistas. Temos o próprio Todd McFarlane, temos Greg Capullo, J. Scott Campbell, opa, foi difícil falar aqui, J. Scott Campbell, o Jerome Pena, enfim, temos alguns. Como eu disse, o roteiro das histórias é do Todd McFarlane, mas tem um cara que o ajuda na concepção das histórias, no argumento, que é o John Goff. Enfim, deixa eu mostrar os desenhos para vocês enquanto eu falo. Vai dizer que o arco de histórias que está sendo publicado aqui é tanto uma culminância do que vinha ocorrendo na revista do Spawn, quanto o começo de uma nova fase. A escolha da Panini não foi inapropriada, é realmente um momento de transição da revista, ao mesmo tempo que é uma culminância. Mas o fato de ser uma culminância, ao mesmo tempo que é uma transição, faz com que o bicho pegue um pouco. Deixa eu explicar. Eu sempre costumo dizer aqui no canal, se você acompanha o canal há mais tempo, você sabe disso, que cronologia não é um bicho de 7 cabeças. A gente pega pelo meio e segue, vai se situando, e eu acredito realmente nisso. Mas dito isso, essa história aqui me deixou um pouco perdido em alguns momentos. É uma história bem cronológica mesmo. O que acontece, né? Nessa trama aqui, o Alzheimer's, que é o alter ego do Spawn, ele é visto como uma ameaça tanto ao céu quanto ao inferno. Tanto que há uma espécie de aliança entre seres das duas dimensões para tentar fazer frente a ele. Ele é um ser perigosíssimo para ambos os lados. E o seguinte, essa ameaça
toda ela é justificada, e aqui até uma sacada legal, esses seres se reúnem, anjos e demônios, e eles justificam um para os outros esse medo que eles têm do Spawn, e essa justificativa vai para o leitor também, a partir de uma recapitulação dos feitos do Al Simons. E essa recapitulação, minha gente, é sério, ela dura 2 edições. As edições 296 e 297 são todas dedicadas a essa recapitulação. Sério, sério mesmo. São 2 edições recapitulando tudo que o Spawn fez e por que o céu e o inferno têm medo dele. Só que essa recapitulação, ela é até interessante, né, se a gente for pensar como estratégia. Estão pensando aí que, bom, tá chegando gente nova, então vamos recapitular. Só que ela é ao mesmo tempo longa e insuficiente. Longa por quê? Aqui vocês estão vendo um pouco trechos dessa recapitulação, já mostrei alguns desenhos dela. Ela é longa por quê? Porque ela é verborrágica, ela é cansativa de leitura e ela é insuficiente na medida em que ela não nos situa bem o leitor. Pelo menos ela não me situa bem. Eu acho que ela podia durar uma edição e ser melhor construída, sabe? São 2 edições de recapitulação, ou seja, fica muito longa, mas ao mesmo tempo ela não é bem elaborada, assim. Mas, bom, o que vai ser a história? Vamos começar, depois da recapitulação vai para a edição 298, e aí nós vamos ver, né, que a história ela trabalha a partir desse contexto, que o Al Simons é um ser que ameaça tanto o céu quanto o inferno, mas ele ameaça também os poderosos desse mundo. Ele recentemente revelou sua identidade secreta, todo mundo sabe quem é o Spawn, revelou isso na mídia, e ele era um agente do governo e ele ameaça revelar segredos dos governos. Isso ameaça um pouco o status quo. E tem uma coisa, o Spawn, a economia mundial, ela está em certo colapso, está em crise, e o Spawn tem a ver com isso. Olha só, o cara é uma ameaça ao céu e ao inferno, o cara é uma ameaça no contexto geopolítico, e o cara tem a ver com a crise econômica mundial. Ele está no centro do mundo. Isso é um problema? Não, isso daria coisas muito interessantes se fosse bem desenvolvido, se fosse bem explorado. As coisas parecem às vezes que são assim porque sim, simplesmente, sabe? O Spawn, por exemplo, ele não soa poderoso o suficiente para ser essa ameaça tanto ao céu quanto ao inferno. A forma que ele complica a economia mundial não fica tão clara. A própria situação da ameaça dele no contexto geopolítico soa um pouco hipertrofiada. Enfim, tem mais uma coisa. Essa trama também vai revelar quem matou a Wanda. A Wanda é a esposa do Al Simons quando ele estava vivo, antes de ele se tornar Spawn. Tem isso também, é um ponto importante. Isso é uma coisa bem importante, porque supostamente boa parte das ações do Spawn nesse momento é para vingar a morte dessa mulher. É nisso que alguns personagens acreditam. Só que tudo isso é jogado de um jeito que fica confuso e cansativo. Fica assim mesmo. Talvez assim ela não soe desse jeito para quem já vinha acompanhando a série, já conhecia, sei lá, as motivações, talvez as situações já tenham sido exploradas em outros momentos, mas aqui tudo parece jogado, corrido e cansativo. Fiquei pensando que talvez umas 2 páginas de editorial situando o leitor, falando um pouco dos personagens, fossem úteis. Eu entendo porque a Panini não fez isso. Porque você tem 2 edições recapitulando. Só que essas edições recapitulando, elas não são boas, assim. Então talvez isso ajudasse um pouco. Tem uma sequência final na qual há uma transformação, inclusive no visual do Spawn, que era para soar como uma sequência épica. A gente fala assim, uou, que parada maneira. Mas eu vou ser bem sincero, ela soou tosca, cômica, assim. Enfim, não foi um bom começo. Julgo um erro da Panini começar a partir daqui? Não julgo. É realmente um momento de que a própria série do Spawn está sendo pensada supostamente para novos leitores. Só que isso não foi bem feito. E não foi só bem feito porque não ficou claro para o novo leitor. Não está bem escrito mesmo. Tem inclusive uns deslizes aqui na revisão, na construção de algumas frases. Nessa página aqui não tem paginação, né? Isso dificulta tudo. Mas deixa eu mostrar a página. Essa aqui que tem ele e a esposa dele. Vou ler a frase para vocês. Mas só
mas só depois de descobrir... vou pegar a frase anterior. Somos todos iguais, céu e inferno, não há diferença. Ele quer acabar com todos nós, falando do Spawn. Aí vai. Mas só depois de descobrir que matou a sua esposa. Bom, de quem está se referindo? Ao Spawn, supostamente. Eu falei assim, caramba, o Spawn matou sua própria esposa? Mas aí segue o texto. É isso que eu não entendo. Porque o inferno iria fazer a única coisa que sabiam que iria enfurecer esse gigante adormecido. Wanda era sua fraqueza, a única coisa que poderia ser explorada, e alguém do seu lado a matou. Ou seja, a construção aqui da frase aqui foi um equívoco da revisão. Dá a entender que foi o Spawn que matou a Wanda e não foi. Inclusive vai ser revelado quem matou aqui no encadernado, né? Tem um outro deslize aí na construção das frases também, mas acho que esse foi o pior. Mas não coloco a conta no colo da tradução e da revisão, não. Realmente não achei assim, o roteiro bem construído, né? Embora tenha aí um monte de coisas legais. Parece que o McFarlane pegou, cara, vamos jogar tudo isso aí. O John Goff pensou, cara, olha só que ideias maneiras. E aí, na hora do McFarlane transformar isso em roteiro, não funcionou, né? Bom, mas eu vou continuar lendo esse troço? Claro que vou. Já até comprei a segunda na pré-venda. Eu realmente estou na expectativa de que isso melhore, que essa rocambolagem tenha sido só nesse começo e que depois se acerte um pouco. Não espero grande coisa, mas espero, como o pessoal diz, um massa velho divertido, assim. Inclusive, se vocês quiserem mais resenhas de Spawn aqui no canal, ponha aí nos comentários, mas esse começo não foi um começo feliz, tá certo? Enfim, minha gente, é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Curta, comente, compartilhe, faça aquilo tudo que você já sabe, né, que é importante para o canal. Tem o link da Amazon na descrição do vídeo, caso você vá fazer alguma compra nessa loja. Lembra disso, comprar através do link do Ministério ajuda o canal a se manter, a melhorar. É esse link da Amazon que dá o sustento material aqui do Ministério, tá certo? Para então por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.